Nós estamos num culto. A sua casa é casa de oração nesse momento. E eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Na verdade, nós vamos ler 3 versículos que se encontram no livro de Jonas. Há um tempo atrás, aqui mesmo na CPA, nós falamos sobre Jonas e a sua história. Hoje nós vamos falar sobre 3 clamores. O primeiro está em Jonas capítulo 1, no verso 2. Logo depois nós leremos o capítulo 1, verso 6. Para então lermos capítulo 2, verso 2. Jonas capítulo 1, verso 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Capítulo 1, verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele, Jonas, e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E o terceiro verso que nós vamos ler está no capítulo 2, verso 2. Quando Jonas diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco através dela. Tua igreja que precisa ouvir a tua voz. Aguarda, Senhor, por ti nesse momento, portanto fala conosco, que a tua palavra mais uma vez se revele poderosa, ardente nos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma mensagem que na sua introdução vai atingir diretamente você, sua casa, pessoalmente. Mas é uma mensagem que tem uma abrangência maior, porque o objetivo é nos atingir como igreja. Nós vamos falar sobre clamor nessa noite. O clamor que é algo muito presente. A palavra clamor é muito presente no dia a dia da igreja, na vida do crente. E quando nós consideramos essa palavra, a palavra clamar, nós normalmente pensamos em alguma coisa que fazemos em voz alta, até gritando. Porque é assim que acontece. Normalmente é assim. Na igreja, no nosso contexto de igreja, o clamor se difere da oração nisso. A oração vai mais pela vertente do diálogo, da conversa. O clamor tem um pouco mais a ver com grito. Porque na verdade isso não é significado de clamor, isso é característica. Normalmente é assim, mas na verdade clamar significa suplicar, implorar. Esses são significados. E aqui a gente começa a entender um pouco sobre clamor, porque quando a gente fala de implorar, de suplicar, nós estamos falando de algo que requer sentimento. Nós estamos falando de algo que pede envolvimento na causa, mesmo que ela não seja diretamente sua. Quando um clamor venha até você, e ele se torna seu somente se você se envolver na causa. Aliás, esse é um dos segredos do clamor. Então ele não depende do grito. Até um gesto pode valer como um clamor. Um gesto. Se você não puder falar e puder fazer assim para alguém, a pessoa está entendendo que você está clamando por alguma coisa. Então nós podemos implorar silenciosamente, suplicar sem que ninguém nos ouça.
Ana está lá no chão, prostrada. E o profeta Eli vê uma boca se mexendo. O balbuciar de uma mulher que para ele parecia estar bêbada. O sacerdote vê isso. Mas Deus está vendo a mesma cena. E está ouvindo um clamor. O clamor de uma mulher desesperada. Um grito que não pode ser ignorado. É o que a gente chama de grito da alma. As pessoas não ouvem, mas clamam. O mundo clama. A gente às vezes passa como se não estivesse ouvindo. Ou interpreta mal como o sacerdote. Mas Tiago, o mundo está clamando. Nós precisamos da sensibilidade de Deus para ouvir o grito que normalmente não se ouve. Só quem está ligado em Deus pode ouvir. Mas ainda 2 significados que nos dão melhor a ideia de clamor. E para que a gente entre mesmo na mensagem, é preciso que a gente entenda isso com clareza. Porque clamar é a combinação de 2 coisas. Fazer acontecer pela insistência e gerar com intensidade. Gerar com intensidade é trazer à existência, dar origem, é o significado da palavra gerar. E nesse caso, fazer nascer um clamor, que é fruto de uma necessidade urgente. A semente do que nasce é uma dor, é um perigo eminente, é uma situação, uma circunstância extrema, por isso ele é intenso. Gerar com intensidade. O clamor de Ana foi por um filho. O do cego de Jericó foi por visão. O de Davi foi por livramento dos seus inimigos. E em quantos salmos Davi clamou? O de Samar foi por socorro contra os filisteus. Cada um tinha a sua necessidade. Porque clamor não se faz por vontade. Se faz por necessidade. Ninguém fica com vontade de clamar. Pessoas clamam porque precisam clamar. Alguém entende que há uma urgência, uma necessidade. Isso brota em algum lugar. Só por isso surge um louvor, um clamor. Em Jeremias 29, no 12 e no 13, o Senhor pelo profeta fala aos cativos da Babilônia. Então ouvirei, vocês me procurarão e me acharão se o fizerem, quando o fizerem de todo o coração. O que caracteriza o clamor não é o grito. O grito é uma característica, mas ele não é essencial. É a intensidade, pela urgência, pela necessidade, mas também a insistência. Porque tem gente que é capaz de gerar com intensidade. Tem gente que é intenso, mas não sabe insistir, não persevera no clamor. Se precisar esperar por um tempo, já era o clamor. Ele tem a capacidade de se derramar, de se entregar com verdade, mas ele não sabe persistir. Não persiste, como a mulher cananeia, que clamou, não teve resposta. Parecia que estava sendo ignorada, mas ela insistiu. E porque ela insistiu, ela foi atendida no seu clamor. Ou como a mulher da parábola de Jesus sobre o juiz iníquo, que também precisou insistir para ter a sua causa atendida. Às vezes não se trata só de clamor, se trata de insistir. Como o cego de Jericó, que clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais clamava, mais parecia que incomodava. Mas o mestre não ignorou aquilo. E porque ele insistiu, o mestre foi até ele e ele também recebeu o que ele pediu no seu clamor. Portanto, seja intenso no seu clamor nesse período de aflição e insista no seu clamor. Porque tem gente que ora uma vida inteira, mas não é capaz de orar uma vez com intensidade. Também não resolve. Seja intenso
e seja perseverante, Deus vai ouvir o seu clamor. Aleluia, aleluia. Não insista, não desista do que é importante para você. Não desista do que é importante para você, pastor Reinaldo. O Senhor vai ouvir o seu clamor, o clamor da sua casa. Nós não podemos esquecer dessa palavra. Entregue e apresente para Jesus o seu clamor, porque o clamor é uma arma poderosa. Mas tem outro detalhe, só é uma arma poderosa quando ele é apresentado para quem pode atendê-lo. Porque nesse momento milhares de pessoas pelo mundo estão clamando com intensidade, com insistência, mas não estão clamando para quem pode atender. Por isso eu louvo a Ele e ao Senhor nessa noite, porque nós estamos clamando com insistência, com intensidade para aquele que pode atender ao nosso clamor. Aleluia, aleluia. Senhor, aqui ou na nossa casa nós te adoramos nesse momento, porque o Senhor é o Deus que atende o nosso clamor. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, clamor não é algo só pessoal, não é algo que atinge só a sua esfera íntima. Até aqui na introdução dessa mensagem, no conceito de clamor, o recado de Deus foi para você, para te encorajar, para te abençoar, para botar a gente para cima. Acontece que clamar não é só sobre você, não é só sobre mim, não é só por você, para você, e nem nasce só em você. Ele pode vir, por exemplo, de quem nós amamos. Um exemplo, a causa de um irmão, a causa de alguém na família. Gente, estou vivendo essa situação, me ajuda em oração, clame junto comigo. Como um clamor que às vezes é apresentado à igreja, uma situação que é apresentada para a igreja e toda a igreja clama. Aquele clamor não foi gerado em você a princípio, ele foi gerado a partir de uma necessidade em algum lugar. Ele passa a ser seu quando alguém te apresenta, ele passa por você e aí ele tem que nascer em você. Mas ele não aconteceu primeiramente dentro do seu ciclo. Acontece quando tomamos para nós a necessidade de alguém. É o que a Bíblia fala sobre chorar com os que choram. É quando você está chorando, sentindo a dor de alguém. A dor não é sua, mas você se envolve e clama porque a partir daquele momento passa a ser seu também o problema. Mas o clamor também pode vir de Deus. Pode vir de Deus. Jeremias 33:3 tem um dos versos mais conhecidos. O Senhor fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Note que quem está pedindo o clamor é Deus. E a gente parece que é meio esquisito. O povo está lascado de tanto pecado, desviado que não podia mais. Jeremias está preso e é Deus que tem que lembrar a ele que precisa clamar. Clamem a mim. Falem comigo. O clamor pode vir de Deus. Sabe por que isso acontece? É que a gente, na nossa limitação, com as nossas falhas, a gente não sabe da necessidade de todos os clamores, mas Deus sabe. E quando você é povo de Deus, quando você se esquece do clamor, Ele te lembra. Ele te lembra. É tanto amor, é tanta graça, é tanta misericórdia, que quando a gente está aflito, a gente se embaraça tanto com o problema, se embaraça tanto com o pecado, que a gente não dá conta de lembrar que precisa clamar. Nós temos um Deus que é tão bom que fala: acorda meu filho, clama a mim. Eu vou te responder. Quem precisa é a gente, mas quem oferece o clamor é Ele. Aleluia. Nesse caso, o clamor vem a nós. Ele passa pela gente, pastor Helder. Pastor Elbert. E ele vem a nós como incumbência. É o caso de Jonas e o caso da igreja. A igreja, desde que foi instituída, é responsável por um clamor. Ela é responsável por uma mensagem. É uma incumbência de Deus. O primeiro texto que nós lemos
Nele Deus diz, Jonas clama contra Nínive. O termo contra pode confundir a princípio, mas na verdade fala contra porque é uma palavra que vai no sentido contrário ao que Nínive está vivendo. É uma cidade cheia de pecado e o clamor é um clamor de esperança. Então confronta. Mas na verdade é um clamor que vem para salvar uma cidade. Deus diz para Jonas, clama a Nínive. O primeiro clamor que Jonas devia fazer não partiu dele. Nem era para ele. Passava por ele. Surge um dilema na cabeça de Jonas, você conhece a história. É como se ele estivesse dizendo, não concordo com isso. Não vou fazer esse clamor. Não vou fazer esse clamor. E ele não vai. Na verdade, irmãos, os motivos podem ser diferentes. Mas a impressão que eu tenho é que a igreja parece estar fazendo a mesma coisa. Nos acomodamos, ficamos mais rasos. E o clamor que ao longo dos anos a igreja devia estar fazendo, parece que nós não estamos fazendo mais. As igrejas têm os seus problemas. As organizações têm as suas divergências. Tem muita gente dizendo, não faço porque não concordo. Não vou fazer igual fulano porque não concordo. E às vezes a gente não se une. Mas os nossos dilemas não podem nos impedir de cumprir o nosso chamado como igreja. O nosso chamado. O nosso chamado envolve e exige que se faça um clamor. A gente deixa de ser crente fácil por causa de convicção política. E uma situação como essa, que era para a gente se unir, a gente volta a se degladiar por causa de política e isso entra no meio da igreja. Para de bobeira, posicione-se, mas seja maduro em nome de Jesus. Não perca a sua visão, você é a igreja de Cristo nesse tempo difícil. Posicione-se, você tem o direito de se posicionar. Mas você não pode entrar nessa artimanha do inimigo que polariza e divide as pessoas. A igreja nesse momento tem que agregar. Ela está sendo distraída e não é de hoje. E a falta de sintonia da igreja com o seu dono está trazendo sérias consequências. Sérias consequências. Eu louvo a Deus pela igreja. Eu louvo a Deus pela ICPA. Por um culto como esse. Pela movimentação, pelo YouTube, pelo desejo de trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Mas nós precisamos entender que esse tempo vai acabar e nós viemos de um tempo em que isso não era necessário. E talvez nós estejamos vivendo esse período por causa da mão de Deus, não só sobre quem está lá fora, mas talvez sobre uma igreja que anda omissa nos últimos tempos. Nesse momento, como igreja, pense em você, porque eu estou pensando em mim. Onde é que eu tenho errado? Onde é que eu tenho falhado como crente? Quem perto de mim sabe que eu sou crente? Quem perto de nós sabe que nós somos crentes? As pessoas sabem que de nós pode vir uma palavra de esperança. A igreja é muito mais. Nós somos a maior religião do mundo. Nós somos quase 90% de cristãos no Brasil. 25% da população brasileira é evangélica, se diz evangélica. Milhares de crentes saem para trabalhar toda segunda, terça, quarta, quinta. Até que começasse essa quarentena era assim. Era para a gente estar influenciando, tem alguma coisa errada. O que o Senhor colocou no meu coração foi que no país em que a igreja se acovarda, nem mudança de governo resolve. Nem mudança de governo, não diante de Deus. Porque a nação feliz não é a nação rica, é a nação cujo Deus é o Senhor. O conceito de prosperidade com Deus é outro, e a nação ser rica quando está diante de Deus é uma consequência. O problema é quando a igreja não entende qual é o seu papel. Jonas não entendeu o papel dele, porque ele era um profeta que não agiu como tal naquele momento. Era um profeta que não conseguiu agir como profeta, ou então não ouve os avisos de Deus. Jonas foi avisado.
Quando a igreja não aproveita suas chances, Jonas teve a segunda chance. O segundo texto que nós lemos. O mestre do navio aparece e diz para Jonas: Jonas, levanta, moço, clama ao teu Deus. Quando Deus fala para Jonas clamar contra Nínive, ele não vai. Ele vai na direção oposta. Ele desobedece. E ele pega um navio para Tarsis. Meus irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, nós colocamos em risco o navio no qual nós entramos. Projetos profissionais, sentimentais, familiares e ministeriais de quem está fora da direção de Deus correm sérios riscos. Coisa triste é ver um crente fora da direção. Aqui, meus irmãos, a situação já é outra. Nós estamos diante de uma embarcação inteira que está prestes a perecer. E Jonas é o motivo. Jonas é o responsável por tudo que acontece de ruim naquela embarcação. Deus começa a avisar, a chamar Jonas. Deus manda um grande vento que forma uma grande tempestade. Chega o mestre do navio e desenha para Jonas: levanta, clama. Ele sai do porão. Preste atenção nisso. Ele sai do porão, vai aonde os demais estão, vê o desespero de todo mundo. A Bíblia diz que eles lançam sorte, eles fazem um sorteio porque eles querem saber quem é o culpado. Era um hábito da época. Eles lançam sorte. Quando o sorteio denuncia, aponta para Jonas, ele até confessa a culpa, mas ele não expressa arrependimento. Pode conferir. Depois você olha o texto. Ele diz: sou hebreu, eu temo a Deus, mas eu estou fugindo dele. E depois ele diz: me jogue no mar, que o mar vai se acalmar, foi por minha causa. Mas ele não se dirige a Deus, ele não clama a Deus. Ele fica observando as coisas acontecer. E quando ele está cercado, ele assume: eu estou errado. A gente, como igreja, parece que está vivendo esses dias, que a gente fica quietinho observando as coisas acontecendo, o cerco se fechando. A gente vai observando, e de vez em quando a gente reconhece que a gente está errando. A gente reconhece que tem alguma coisa errada, e a gente reconhece que alguma coisa precisa ser ajustado. Jonas perdeu a oportunidade de clamar, porque aqui o clamor era por perdão. Ele sabia que está devendo a Deus, mas ele ainda está determinado a não ir para Nínive. É o caso de quem tem consciência do erro, mas não dá o braço a torcer, não muda de atitude. Penso que esse momento de Jonas, é o momento que a igreja hoje está vivendo. Um momento difícil, porque o mundo está sendo chacoalhado por uma tempestade, e eu não pretendo jogar tudo nas costas da igreja. Mas nesse barco, nesse navio, nesse momento, a igreja precisa se posicionar. Não é só clamar para que Deus nos livre dessa praga. É uma mudança de posição, porque o que está em questão não é só uma tempestade. É uma igreja que talvez esteja fora da direção de Deus. Reconhecer que a gente precisa corrigir erros. Ser um crente diferente. Meus irmãos, o Covid é sério. Essa praga é seríssima. Mobiliza o mundo inteiro. Mas quando eu me deparei com essa palavra e o Senhor falou no meu coração, eu tive a impressão que esse mal que nós vivemos é como uma espinha na testa de um paciente que está deitado numa mesa de cirurgia, precisando de uma cirurgia cardíaca. Ou seja, a cura da qual precisamos é muito maior do que essa que é aparente. Muito maior. Muito maior. Essa Europa fria, essa Europa gelada, que já foi encandecida pelas pregações do coração aquecido de John Wesley,
precisa acordar de novo. Quem é que vai fazer isso, gente? É a igreja. A América, que se esfriou e se tornou envaidecida. Estados Unidos, essa potência, que já foi celeiro de grandes avivamentos, hoje é uma terra de descrentes, produtora de incredulidade. Quem que vai fazer isso? Quem que vai mudar isso? A igreja. Esse Brasil corrupto, que já foi chamado de celeiro missionário, precisa olhar para cima novamente. Não se trata só de reunir a sua família e pedir para Deus guardar. Se trata de reunir a sua família como igreja e pedir a Deus para mudar a gente, curar a gente. A gente acha que está são dentro de casa. Aleluia. O barco está prestes a se partir. Mas a solução, mais do que nas mãos desses governantes, do que de ministros da saúde, do que de infectologistas, está na mão da igreja. Quem vira essa chave é a igreja, pelo poder que há no sangue de Jesus. Crônicas, 2 Crônicas 7 nos traz um dos mais conhecidos textos e muito falado nesses dias. O templo de Salomão está sendo inaugurado. A glória do Senhor é presente na casa. Mas depois que a poeira abaixa um pouquinho, está tudo bem, não tem nada de errado. Deus, prevendo situações adversas, Ele diz para Salomão: eu escolhi esse lugar para mim, mas se eu fechar os céus e não houver chuva, ou mandar gafanhotos, ou enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus não está esperando o clamor do mundo inteiro. Aquele dia, Reinaldo, a gente conversava como Deus vê essa situação, como Deus se sente. Ele tem a cura, Ele pode resolver, mas nesse momento tem milhares de pessoas clamando a outros deuses, e nós temos um Deus que não divide a sua glória com ninguém. A gente ficou pensando, como é que Deus faz numa situação dessa? Se Ele cura, pode ficar parecendo que atendeu a oração dos outros deuses, de outras pessoas. E o Senhor falou comigo: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. O que está faltando para Deus ouvir um clamor nosso? Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo assim: eu só preciso que a igreja faça o papel dela. Porque se a igreja fizer o papel dela, o mundo inteiro vai saber que fui eu quem fiz. Não se preocupe com isso, Abraão. Não se preocupe, se o meu povo se humilhar, o mundo vai saber que fui eu que fiz. Aleluia. Irmãos, antes que Deus sare a terra, pecados precisam ser perdoados. Precisa haver uma conversão de caminhos. E Deus não está falando do mundo aqui, Deus está falando do seu povo. Deus está falando com a gente. Nós não vamos entender tudo sobre essa quarentena. Nós não vamos entender tudo sobre essa praga. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender. É um tempo que Deus está permitindo a igreja voltar a ser igreja novamente. A igreja que inflamava, a igreja que morria por Cristo, crentes que têm coragem. E eu falo por mim, a gente se acovarda, a gente tem oportunidade de falar e não fala, a gente tem oportunidade de mostrar e não mostra. Agora nós estamos no cenário mais fértil para fazer o nome do Senhor conhecido. Deus está esperando o nosso clamor de arrependimento. Primeiro a igreja se posiciona, depois Ele sara a nossa terra. Ei, Deus está esperando você dentro da sua casa. Tem algum clamor que você precisa fazer aí? Tem alguma coisa que você precisa fazer aí, meu querido? Quando Ele sarar a terra, você vai ser beneficiado, mas talvez passe por você o processo de atrair o ouvido do Senhor. Ou nós fazemos isso,
ou as coisas podem piorar. Porque foi esse o caso de Jonas. O terceiro texto: não teve Deus, não teve mestre do navio que se compara ao Espírito Santo, que é quem fala ao nosso ouvido. Reaja, clame. Aqui Jonas está sozinho e ele diz: na minha angústia clamei. É o auge da aflição. Os dois primeiros clamores ele deveria ter feito. Se ele faz o primeiro, não precisaria do segundo nem do terceiro. Se ele faz o segundo, não precisaria do terceiro. Porque se ele faz o segundo clamor, a segunda oportunidade, quando o mestre do navio fala com ele: clama ao teu Deus, quem sabe ele não nos ouve. Eu penso comigo, a Bíblia não diz, mas eu penso comigo. Pastor Elbert, se ele se levanta naquele barco e fala: Senhor, eu estou errado, eu me arrependo, eu te peço perdão, me conduza por um caminho diferente, pela tua misericórdia me dá mais uma oportunidade. Se o Senhor me der a oportunidade, eu vou a Nínive. Se ele faz essa oração, talvez Deus falasse: atraca lá em Tarsis, pega um navio de volta e vai para Nínive. Talvez não precisasse 3 dias dentro do ventre de um peixe, não precisasse da maior agonia. Acontece que ele não se arrepende, ele expõe a culpa. Uma coisa é você expor sua culpa e outra coisa é você se arrepender, mudar de direção. Meios processos não nos levam a lugar nenhum. Deus trabalha com processos inteiros, início, meio e fim. Na minha angústia clamei. Só aqui surge o arrependimento de Jonas. Sabe por quê? Ele teme pela sua vida. E quando a gente teme pela nossa vida, a gente tem a oportunidade de pensar nos nossos erros. Aqui o temor pela vida dele foi maior do que a vontade dele, porque a vontade dele era não levar a palavra a Nínive. Quando o medo de morrer supera, quando ele vive o auge da angústia, Deus fala: agora sim. Tudo o que ele precisava, meu irmão, era perdão e vida. Agora eu te pergunto, quando Deus fala para ele: Jonas, vá até Nínive, o que Nínive precisava? Perdão para viver. Perdão para viver. Tudo que Nínive precisava, Deus fez Jonas sentir. Jonas atraiu para si a situação de Nínive, precisando pedir perdão, prestes a morrer. Era só clamar em Nínive e tudo isso seria evitado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não atraia para você aquilo que você foi chamado para tirar do mundo. Não atraia para você aquilo que você foi chamado para tirar de alguém. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Tem gente padecendo do nosso lado e nós precisamos voltar a ser igreja. A igreja que o Senhor espera, a igreja que o Senhor chamou, a igreja que precisa clamar. Ele quer sarar a nossa nação, mas antes Ele quer a gente no nosso lugar. Igreja sendo igreja. Meninos do louvor, por favor. A boa notícia é que Deus atende a qualquer um dos clamores. Teria atendido o primeiro, teria atendido o segundo e o terceiro. Deus pode atender o seu clamor nessa noite. Mas eu quero te pedir nesse momento, que nós vamos clamar, que antes de você clamar pela nação, contra o Covid, contra essa praga, pelo seu emprego, você clame a Deus por misericórdia e perdão, porque esse será um momento de reflexão em que a igreja vai se render ao Senhor novamente. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas nós clamaremos ao Senhor agora, em nome de Jesus.